O capítulo 1122 chegou e com ele temos revelações impressionantes, o resgate de uma das teorias mais antigas de One Piece e o fim definitivo desse maravilhoso arco de Egghead. Vamos à análise. O capítulo começa mostrando pessoas de várias ilhas diferentes reagindo de maneira geral à transmissão do Vegapunk. Alguns com medo de tudo isso que está acontecendo e outros muito empolgados com as oportunidades dessa nova corrida pelo One Piece. Posteriormente, nós vamos para Impel Down de novo, sempre mantendo vivo na nossa mente a prisão submarina, mostrando que ela ainda vai ter alguma coisa relevante na obra, com os prisioneiros conseguindo ouvir toda a mensagem do Vegapunk e também reagindo positivamente, dizendo que os piratas vão dominar esse mundo. A marinha obviamente tá puta com tudo isso, e nesse momento a gente vê o Kobe lembrando do seu passado com o Luffy, onde Luffy diz para ele o seu sonho, ser o rei dos piratas. E de uma maneira surpreendente, nós vemos uma faceta diferente do Kobe. Eu tenho que impedir o seu sonho. Essa imagem mostra a frustração da marinha como uma corporação. Eles agora literalmente vão ser obrigados a entrar nessa corrida pelo One Piece para travar essa nova era da pirataria que vai vir por causa do discurso do Vegapunk. E a gente sempre soube que Kobe e Luffy eventualmente alguma hora iriam lutar, mas ele falar que vai parar o sonho do Luffy é algo bem forte de se dizer e, pelo amor de Deus, né? Se olha no espelho, camarada. Depois disso, vamos pra Karaibari, com Bug empolgando seus capangas e falando que o mundo será nosso. Porém, Crocodile não gosta de nada disso e pede pro palhaço se sentar. E depois disso, temos uma das coisas que eu mais queria ver, onde vemos Katarina Devon, Caribou e Van Algor falando com o Teach, onde ela diz ali que ela simplesmente pode matar o Caribou aqui mesmo, sendo que o Teach fala que não, traga ele até mim. Se essa informação superar minhas expectativas, eu não mato você. Pra você que não lembra, Caribou tem a informação de que Poseidon é a Shirahoshi e tem a informação que Pluton está em um ano. E nessa nova corrida de One Piece, onde as pessoas também vão caçar as armas ancestrais, muito provavelmente os Piratas de Barba Negra vão agir por aí. Ainda mais porque agora nós estamos vendo a história de capa de Yamato. E com as informações de Caribou, muito provavelmente Van Alger e companhia vão fazer uma visitinha para o país dos samurais. A transmissão do Vegapunk não continua por muito tempo, com os Gorosei enfim dando o cabo basicamente definitivo de Emeth e o caracol dentro dele se destruindo, parando a transmissão definitivamente. Depois disso, nós vemos Sunny voando e com Nosjuro conseguindo acompanhar mesmo depois do sacrifício de Atlas, com as pessoas esperadas falando pro Zoro fazer alguma coisa. E nisso nós vemos uma interação de Luffy e Emeth, onde Emeth agora finalmente percebe que a pessoa com quem ela estava falando não é Joy Boy. Porém, mesmo sabendo disso, ele ainda fala: é tão parecido e nostálgico que revive os sentimentos daquele dia. Me desculpe, Joy Boy. Enquanto vemos Saturne se regenerando, você não conseguiu fazer de você um rei. Com a gente vendo esse painel incrível dos Goroseis tentando atacar o Sunny e o barco de Elbaf, com a gente vendo que o Saturne convenientemente caiu ali na ilha e não na água. Safadinho você, hein, Oda? Mas isso aqui é interessante porque fala que Joy Boy não conseguiu alcançar o posto de rei dos piratas, só o posto do primeiro pirata do mundo. Ou Emeth pode estar se referindo a Joy Boy não conseguir ter sido o rei do reino antigo. Também é uma possibilidade. Luffy se apresenta para Emeth falando sua característica frase: eu sou Monkey D. Luffy, o homem que se tornará o rei dos piratas. Com Emeth só reagindo ao clã D, e com isso aparentemente pega uma corda que estava dentro de seu corpo e desata, com isso provocando a maior expressão de hack do rei que nós já vimos na obra: você não pode morrer. Emeth faz isso em agradecimento a Luffy por ter feito ele ouvir o ritmo dos tambores da libertação novamente. O hack do rei é tão poderoso que até mesmo vice-almirantes não conseguem se segurar. E não só isso, mas o haki é tão poderoso que desmaterializa os Gorosei que vieram pelo círculo mágico e eles voltam para o salão da autoridade em Marijoa. Com a gente vendo que Mars já retornou pra lá, provavelmente depois daquele soco que isolou ele, que nem a equipe Rocket. Nisso a gente vai para o Salão das Flores, aonde Imo está, e ele ou ela, pela primeira vez, está gritando, saindo daquela
pose, praticamente como se fosse uma entidade, e sentindo a pressão, provavelmente pela sua conexão com o Gorosei. Mas o mais importante desse quadro aqui é ver que tem um servo que vai até Imu-sama. É muito discutido quem conhece a figura de Imu-sama. Até então a gente só achava que era o Gorosei, sendo que o fato dele ter servos e pessoas que já viram a presença dele dentro da Terra Sagrada, que não são pessoas de alto escalão, que nem um Tenryubito e tal, e sim um servo, de duas uma: ou ele tem uma família de servos que são criados dele e são criados para serem extremamente leais e nunca vazar a informação de que Imu existe, ou a interação de Imu com pessoas da Terra Sagrada é um pouco mais flexível do que a gente achava. Porque eu ainda acho muito difícil o alto escalão da Marinha e até mesmo os próprios dragões celestiais saberem da existência de Imu. Mas agora eu já penso que, por exemplo, tipos como Fingalan Garlin e os Cavaleiros Sagrados provavelmente conhecem sim Imu. Até porque é muito difícil imaginar que alguém como Garlin iria respeitar e baixar a cabeça pro Gorosei. Mas pra Imu, aí é outra história. E não só isso, nós vemos Imu tremendo e sentindo o Haki do Rei de Joy Boy. Voltamos pra Egghead com ninguém entendendo o que acabou de acontecer. Porque eles apareceram, o que aconteceu, mas mesmo assim eles só aproveitam pra ralar peito. E nesse momento nós vemos Saturne, o único Gorosei que ficou, já que ele foi pra lá fisicamente, vendo o que restou de Emeth. E ele olha pra Emeth com um olhar de que, primeiro, ele conhece esse robô e ele também conhece o Haki do Rei que acabou de se manifestar, mostrando mais uma vez que esses velhinhos estão aí desde o século perdido. E nesse momento talvez tenhamos a parte mais importante que já existiu em um capítulo de One Piece. Simplesmente um flashback com Joy Boy. Vemos Joy Boy conversando com Emeth. A gente não sabe onde eles estão, mas podemos assumir que eles estão em Laugh Tale, ou no Reino Antigo, ou o Reino Antigo é Laugh Tale, não se sabe. E ele diz pra Emeth que o momento de agir virá. E a gente vê aqui também com essas silhuetas que Joy Boy não é um gigante como muitos teorizavam. E vendo pela primeira vez de forma clara a silhueta de Joy Boy, eu amarrei meu hack mais poderoso e o aprisionei dentro de seu corpo. Aquela explosão de Haki do Rei que vimos mais cedo foi simplesmente o Haki do Rei armazenado de Joy Boy dentro de Emeth, que ficou lá por mais de 800 anos. E o mais interessante disso aqui é que esse nó, ele já foi introduzido na obra. Quando nós vamos para o Etéria, que é a ilha do céu onde a Nami passou o time skip dela, quando ela tá conversando com o Haridas, que é o meteorologista, ele diz sobre os nós de vento. E ele mostra uma corda com nós, e quando ele desata cada um desses nós, o primeiro é uma brisa leve, o segundo é uma ventania e o terceiro uma tempestade. Algo que foi introduzido pelo Haridas para ser meio que uma brincadeira descontraída para Nami, agora recebe um significado tremendamente maior. Partindo do conceito de natureza e energia, Haki e vento são propriedades semelhantes. O vento faz parte da natureza, assim como o Haki também. Porém, pensar que alguém pode amarrar Haki dentro de um nó e esse nó permanecer intacto e forte por 800 anos, mesmo depois desse robô ter passado por inúmeras coisas. Afinal, Emeth invadiu Marejou há 200 anos atrás, ficou na sucata em Egghead por muito tempo, levou porrada de Gorosei à torta e à direita, e ainda assim esse nó estava intacto. Pensar que existe um poder assim mostra que Joy Boy realmente era uma lenda abissal desse tempo. Joy Boy diz pra Emeth que quando a vida dele ou a vida de alguém que ele quer proteger estiver em risco, chegará o momento dele desatar o nó. E mais do que isso, a gente vê aqui que Emeth tem um X no braço. Eu tenho certeza que vocês já viram essa marcação antes. Nós vemos um pouco melhor a silhueta de corpo inteiro de Joy Boy falando com Emeth, que reage feliz sobre o fato de que mesmo longe dele, ele ainda o ajudará do passado. É uma silhueta
silhueta, não dá muito pra levar a fé, vocês sabem como são silhuetas de One Piece, mas parece que sua perna direita é na verdade uma perna de pau, característica de piratas, e o seu braço direito aparentemente é um braço um pouco menor, parece um braço mecânico, um braço de madeira, o que denota que a parte direita do corpo dele foi danificada. E lembrando dessas doces memórias, Eme finalmente desliga. Ele adormece junto com suas boas lembranças. E é com isso que damos adeus a ilha de Egghead. Mas agora, vamos para as teorias. Bom, primeiramente vou falar do Gorosei. A gente viu que a forma deles, mandada pelo Círculo Mágico, não é bem definitiva. É como se eles estivessem em dois espaços ao mesmo tempo. Os círculos ficam no Salão das Autoridades. Se eles forem derrotados, eles voltam para lá. Mesmo com o ataque combinado de Luffy e Bonnie, Saturne completamente despedaçado, ainda assim, no fim ele estava normal e não caiu na água, o que o Oda tirou isso de mim, seu merda. Então ainda não sabemos como que fere os Goroseis, né? Como que eles realmente ficam na merda. Ou será que a gente teve uma dica? Todos os Goroseis afetados pelo hack do rei voltaram para o Salão da Autoridade, menos Saturne, que foi lá fisicamente. Sendo que o único que pareceu extremamente abalado por isso foi Imu. Ele gritou do que parecia ser um grito de dor. Pode ser só aquele grito de caralho, ele voltou, que merda, sentindo a força daquele inimigo do passado, mas pode ser que ele sentiu mais isso porque talvez ele seja uma espécie de Barba Negra. A fruta do Barba Negra funciona de que ele consegue absorver todos os golpes, mas ele sente 2 vezes mais dor do que o normal. E Imu talvez seja algo parecido. Levar um choque de hack do rei daquele não foi bom pra ele. Como falado por Kaido, foda-se Akuma no Mi. O topo, irmão, é haki. E parece que isso que tá se traduzindo pra essa guerra final. Um haki forte é a chave do sucesso, basicamente. E agora falando sobre Joy Boy e uma das teorias mais antigas que foi ressuscitada por causa desse capítulo. Uma das coisas mais antigas que se tem notícia na comunidade de One Piece é quando o Oda disse que a série estaria chegando no fim quando fôssemos apresentados para um pirata de tapa-olho. E ele faz esse anúncio justamente colocando o Luffy de tapa-olho. E vemos a forma do Joy Boy, alguém que parece bastante ferido. Pelo que a gente vê com a silhueta, parece uma perna de pau e um braço direito que não é dele, talvez um braço robótico, um braço de pau, que seja. E se a parte direita dele tá tão danificada, o que a gente pode esperar é que talvez ele tenha um tapa-olho no olho direito. E talvez ele seja esse pirata que tanto se fala. Mas esse X no braço de Emeth, fazendo uma referência clara ao X do Chapéu de Palha quando eles saem de Alabasta e sua homenagem para Vivi, é muito esquisito. Se vocês não lembram, esse X que foi feito no Chapéu de Palha foi para eles se identificarem e não caírem no golpe do Bon Clay. Já que o Bon Clay consegue se transformar neles, eles escreveram esse X no braço para eles identificarem quem era real e quem era fake. Esse X foi feito sob uma situação extremamente específica. Não é como se, marca o X do tesouro, que vocês são meus amigos, vocês são meu tesouro. Não tem essa porra. E por que Emeth teria um X logo onde os meios do Chapéu de Palha tiveram o X na mesma parte do braço ali? Todas essas pistas levam a crer que talvez Joy Boy seja o Luffy que voltou no passado. E talvez seja por isso que toda essa profecia de Joy Boy, tudo que está acontecendo, esteja correndo de maneira completamente sistemática. Até porque tem coisas que é meio impossível de prever. Joy Boy sabia o tempo exato das coisas acontecerem. Roger, quando chega em Laugh Tale, fala que ele chegou cedo demais. Mas mesmo assim, ele tem um papel na profecia. E ele lança a Era de Ouro da pirataria. Oden diz que ele precisa abrir as fronteiras de Wano para quando Joy Boy chegar. Ou seja, eles viram coisas Laugh Tale que estavam escritas para eles fazerem no futuro. E como Joy Boy saberia disso? Seria pela voz de todas as coisas? Seria pela tecnologia do reino antigo? Ou seria porque é uma pessoa que veio do futuro? Eu, pessoalmente, não gosto dessa teoria. Eu acho ela muito complicada e que tem que fazer várias ginásticas mentais para tentar explicá-la. Acho que muitos pontos têm que ser explicados e não pode ficar na sutileza para explicar um plot
tão importante assim. Mas devo dizer que vendo todos esses indícios, todas essas coisas, parece que One Piece está se caminhando para ser uma obra muito maior do que a gente até mesmo espera. O que é bom por um lado e perigoso de outro. É bom porque a gente definitivamente sai daquela perspectiva de que One Piece é o tesouro que fazemos pelo caminho e sai da percepção que vai ser uma coisa completamente banal ou ridícula, mas ao mesmo tempo, acho que não preciso dizer o quão complicado é fazer histórias com viagem no tempo, distorções temporais. Esse tipo de coisa é muito perigoso. Ainda mais numa série onde esse conceito é muito pouco explorado, né? A gente só viu isso com a Lady Toki. E existe muito mistério no que ela é e nas suas motivações reais. Eu não sei muito bem o que pensar, eu sinceramente estou digerindo tudo isso, mas ver Joy Boy, pelo menos sua silhueta pela primeira vez, mostra muitas coisas. Primeiro, que aquele chapéu de palha em Marejoa pode ser dele, mas quando ele altera seu tamanho por meio da Hito Hito no Mi modelo Nika. Porém, ao mesmo tempo, o chapéu de palha do Luffy é a única coisa que não é alterada quando ele tá na forma de Nika. Sempre fica um chapéuzinho bonitinho e o Oda sempre dá muita ênfase nesse detalhe. E ao mesmo tempo, tem muita teoria de que o chapéu de palha que Joy Boy estaria usando é o mesmo que o Luffy estaria usando agora. O que é um pouco difícil de acreditar que o chapéu de palha duraria tanto, mas dá pra ver que ele é um objeto meio místico, né? Mas, se isso é verdade, de quem é esse chapéu de palha? Porque a única parada é se for um chapéu de palha de um gigante. Mas que gigante usaria isso? E por que Imu tem isso? A teoria mais forte é de que o chapéu de palha seja a chave de uma das armas ancestrais, possivelmente Uranus, ou que ela estaria escondendo algo. Mas a silhueta do homem que conquistou os mares pela primeira vez tem o característico sobretudo preto que Luffy e Shanks usam recentemente e que tem essa mitologia de One Piece que é o sinal de um grande pirata, mas ao mesmo tempo a aparição dessa figura é foda e triste. É foda porque é a porra do Joy Boy. Todo mundo tava esperando isso acontecer. E isso é só uma silhueta. A gente ainda nem viu ele como ele é realmente. Mas é triste porque a gente tem a certeza que a série realmente tá acabando. A gente tinha a certeza de que a série já tava no final quando a gente viu o Vegapunk pela primeira vez. Mas agora, vendo a maior lenda dos mares, pelo menos a silhueta dele, realmente a saga final tem esse nome por um motivo. Só que não há motivo pra ficar triste no momento, porque a gente sai desse arco maravilhoso que foi Egghead e agora vamos direto pra Elbaf. Já que Emeth ajudou todo mundo, os Gorosei estão fora da jogada e a maioria tá desmaiado, agora eles têm o horizonte livre para arrumarem a Terra dos Gigantes. Com certeza não vai ser uma viagem fácil e provavelmente a gente vai mudar de núcleos, viajando por outras pessoas e outros lugares e o que eles estão fazendo. Afinal, o Oda precisa mostrar como o povo está lidando com toda a transmissão do Vegapunk. Com certeza movimentos gigantescos de várias partes do mundo vão começar a acontecer, de piratas e outros tipos de pessoas começando a ir para os mares em busca do One Piece e as armas ancestrais. E de Elbaf podemos esperar 1 bilhão de coisas. Príncipe Loki, talvez a coragem do Usopp. O que aconteceu realmente com o evento de Lin Lin e o solstício do inverno? Jaguar de Sol, talvez Piratas Kid que podem estar lá presos. História do mundo no geral, porém o que provavelmente deve ser o mais importante para a continuidade dessa série, pistas sobre o Homem da Cicatriz de Queimadura. Não preciso dizer que o futuro de One Piece é brilhante e isso está se confirmando a cada capítulo que passa. Realmente não temos mais tempo de enrolar, agora é mistério sendo revelado, 3 mistérios sendo revelado e mais mistérios em cima disso. Mas caramba, que arco do caralho foi Egghead. Um arco que teve de tudo e mais um pouco, um arco que teve muita coisa dentro de Egghead, mas principalmente fora também. Um dos melhores arcos de One Piece. Tem muitos arcos ligados à nostalgia e iconicidade, que nem Marineford, por exemplo, mas Egghead, cara, tá no top 3, eu acho que de todo mundo. As coisas que aconteceram aqui vão mudar tudo que a gente conhece sobre a obra de uma maneira, assim, substancial e é realmente muito gratificante eu estar vivo e podendo falar sobre isso para pessoas que me escutam. E também, esse foi o primeiro arco que eu cobri aqui no canal. Eu não cobri ele todo, mas as partes mais importantes, talvez. E isso é simplesmente muito foda. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e rumo a Elbaf. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, comenta, curta, compartilhe e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Wallison Rodrigues, Arthur Zambolini, Tauá, Guaxinim Gamer, Maze, Bruno Zanarella, Zero, Empty Skull, Gabi, Matheus Siqueiro, Rian Charles, Buruburu, Jackson Douglas, Gustin Gelk, Gabriel Zardo,
Ricardo, Ogugas, Francis Júnior, Wev, Ian Vinícius, Lucas Fernando, Guilherme Xavier, Jonas Fagundes, Gabriel Fraga, Zero Zaki, a Rosca dele, eu te odeio, cara. Vinícius Lopes, eu fico fraca, eu também te odeio. Vanilson Silva, Miss Suíça, Retroblade e Anthony Tavares. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais, até você, a Rosca dele. E se você quiser ser que nem esses paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha, uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver somando sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!